Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos? Nós vamos falar hoje sobre esse tema. 7 maneiras de como Deus irá avaliar a sua fidelidade. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado. Hoje, você vai aprender como Deus vai te avaliar. Amém? Agora diga assim, eu vou passar no teste. Amém. Glória a Deus. Abra comigo nesse salmo, salmo de número 119, versículo de número 30. Salmo 119, versículo de número 30. Amém? Glória a Deus. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Vamos ler juntos? Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Senhor, é a tua palavra e nós cremos nela. E Pai, nessa hora nós queremos pedir que o Senhor venha com graça sobre nosso coração, sobre a nossa vida, e que em nome de Jesus, Pai, a gente possa passar nesse teste. Esse teste da fidelidade, que o Senhor vai perguntar para nós no último dia, Senhor, que o nosso coração, que a nossa vida esteja preparado para ouvir do Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É isso que nós queremos escutar, Pai. Por isso, Senhor, nessa noite, uma noite de aviso para a gente, que o Senhor esteja, Pai, em nome de Jesus, conduzindo o nosso coração à tua vontade. Nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Irmãos, a fidelidade é um caminho que a gente escolhe. Você escolhe seguir a fidelidade. Você escolhe buscar o Senhor. Não é algo que é imposto. Não é algo que alguém tem que cobrar você. Mas é uma escolha do nosso coração. É uma escolha da nossa vida. A gente agradece a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E então a gente escolhe seguir esse caminho. Porque se Deus é fiel, eu também tenho que ser fiel a Deus. Se Deus Ele é verdadeiro e justo, eu também tenho que ser verdadeiro e justo para com Ele e para com as pessoas que estão à minha volta. Então esse caminho da fidelidade é uma escolha que você faz. É uma escolha que eu faço. A gente escolhe seguir o caminho da fidelidade. Em Apocalipse, existem vários textos, que falam sobre o teste final. E eu relacionei alguns deles. Em Apocalipse 3:21, por exemplo, o texto diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 2:26. Ao vencedor darei do maná escondido. Também darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, que conhecido apenas por aquele que recebe. Apocalipse 2:17. Apocalipse 3:12. Ao vencedor farei dele uma coluna no santuário do meu Deus, e ele dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Irmãos, existe um teste que nós vamos ter que passar. Vamos dar uma espiada no seu exame final? Porque esse a gente não pode ser reprovado. Esse não tem DP. Não tem como você fazer uma DP. Ou você é aprovado, ou você é reprovado. Não tem outro jeito. Você vai estar diante de Deus um dia, e Ele vai avaliar a sua fidelidade. Um dia uma senhora, fui fazer uma visita para ela, cheguei na casa dessa mulher, e sentado no sofá da casa dela, ela me disse assim: pastor, todos os caminhos levam a Deus. No meu matutá aqui, eu falei assim: não, peraí, não é assim, Mas o Espírito Santo me deu uma resposta tão lúcida na hora, que eu agradeci ao Senhor, falei: é de fato. Todos os caminhos levam a Deus. Ela falou assim: é verdade, Eu falei: é verdade. Todos os caminhos levam a Deus, sabe por quê? Porque evangélico, católico,
espírita, umbandista, ateu, todos estarão diante de Deus um dia. Todos, sem exceção. Todo mundo vai ter que prestar conta. Mas vão ter aqueles que são aprovados e os que são reprovados. E eu quero que você faça parte da lista dos aprovados. Quando você olhar lá no vestibular do céu, o seu nome vai estar lá na lista. Fui aprovado. Entrei no gozo do Senhor. Entrei na sua presença. Então, como é que Deus vai avaliar a nossa fidelidade? Ele vai fazer algumas perguntas para a gente. E eu queria trazer essas perguntas para você. Então, 7 perguntas que Deus irá fazer para você. Primeira pergunta. Você possui os valores corretos? Como é que Deus vai avaliar a nossa vida? A primeira pergunta que Ele vai fazer para mim e para você é se a gente possui os valores corretos. O que é que verdadeiramente importa? O que é verdadeiramente real para a gente? Uma pessoa fiel, ela sabe como ela deve investir na sua vida. Uma pessoa fiel, ela sabe o que é importante e o que não é importante na vida. Uma pessoa fiel, ela sabe contar os seus anos. Uma pessoa fiel, ela sabe que uma vida significativa vai além do que é trivial. Provérbios capítulo 28, versículo 20 diz assim: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Por que o texto diz isso? Exatamente porque o nosso coração não tem que estar nessas coisas que perecem. O nosso coração não tem que estar no dinheiro que a gente ajunta. O nosso coração não tem que estar nos bens que a gente constrói. O nosso coração tem que estar no Senhor que nos dá todas essas coisas. É Deus quem proporciona essas coisas para a gente. Então o nosso coração tem que estar firme nele. O nosso coração tem que estar arraigado nele. O nosso coração tem que estar totalmente enraizado no Senhor. Sabe, esse versículo contrasta a fidelidade com o desejo da gente ficar rico rapidamente. Ele não está dizendo sobre como ganhar dinheiro. Ele está dizendo sobre o acúmulo, sobre o desejo que temos de perceber que há mais na vida do que o acúmulo das coisas. Existe mais na nossa vida do que riquezas. Existe mais na nossa vida do que a gente possuir uma casa ou um carro. A Bíblia diz que é comprovada por nossa recusa em comprar do sistema, que diz que o todo-poderoso dinheiro é a principal coisa da vida. Nós vivemos num sistema hoje que nós somos avaliados. Veja bem, você é avaliado pelo número do seu CPF. E agora existe um cadastro chamado de cadastro bom, que são aqueles CPFs que não têm dívidas. São aqueles CPFs que nunca tiveram problema na sua conta bancária. Então você é uma pessoa que para o sistema bancário brasileiro você é 10. Então eles te ligam constantemente oferecendo cartão, oferecendo contas, oferecendo um monte de vantagens. Porque o seu número de CPF é bom. Agora, Deus não vai avaliar a gente por número. Sabe o que está escrito na Bíblia? Sabe o que está escrito no texto que a gente leu? Que Ele vai nos dar um nome. Ele não vai dar número para você. Deus vai te dar um novo nome. Jesus vai te dar um novo nome. E um nome que só você vai conhecer. Você não vai ser conhecido por um número. Você vai ser conhecido pelo seu nome. Deus não te chama assim, ô Psyu. Ele fala assim, meu filho. E Ele diz o teu nome. Porque Ele te conhece. Foi Ele que te fez. Fidelidade é muitas vezes comprovada pela escolha de um estilo de vida simples, para permitir mais tempo para o que realmente importa. Você tem tempo para o que realmente importa? Você tem tido tempo para o que realmente importa? Eu li uma historinha, gosto muito de gibi. Gibi é muito rico, viu? Existe riqueza nos gibis. Quando eu era criança, eu colecionava, tinha toda a coleção do Chico Bento, né, da editora Abril. Toda a coleção. Foram 115 revistas, tinha todas elas. Olha que coisa interessante. Uma historinha da Mônica. O pai dela chega
e de casa, do trabalho, cansado, esgotado, né? Como muitos de nós aqui chega, aquela segunda-feira braba, depois de ouvir poucas e boas. Aí ele chega e ela fala assim: pai, vamos brincar? Aí ele fala assim: filha, agora não dá, eu tenho que terminar um serviço que eu trouxe para casa. Isso foi um dia, aí passou outro quadrinho, aí ela chega de novo: pai, vamos brincar? E ele diz assim: filha, não dá, porque o papai tem não sei o que para fazer e tal. E foi passando a historinha. E conforme o quadrinho ia passando, a Mônica ia crescendo. E aí no último quadrinho dessa narrativa, ela chega e fala assim: papai, estou saindo. Aí ele fala assim: ué, Mônica, você não pediu para brincar há pouco tempo? Ela falou assim: não, pai, agora eu não vou mais brincar. Eu já estou saindo com Cebolinha. Nós vamos para o baile, nós vamos não sei para onde. Mas espera aí, o Cebolinha, mas como que ele vai? Ele vai com o carro dele. Mas filha, você só tem 7 anos. E aí ele sai correndo, vai atrás dela, e ela já entra no carro e vai embora. Aí, de repente, ele acorda. Ele estava sonhando. A filha tinha crescido muito rápido, né? Mas ele estava sonhando. E aí a filha está brincando sozinha no quarto, ele de repente ele levanta, vai lá correndo e senta e começa a brincar com a sua filha. Aí a esposa chama ele e fala assim: bem, vamos comer? Ele fala: não, eu estou fazendo o que é mais importante para mim agora. Brincar com a minha filha. Essas coisas, a gente tem que tomar uma lição importante para nós. Existem coisas mais importantes do que o nosso trabalho. Nosso trabalho encerra às 6 horas da tarde, 7 horas da noite, não sei que horário que encerra o seu trabalho. Mas, meu irmão, você precisa ter tempo para investir para os seus filhos, você precisa ter tempo para investir para sua esposa, você precisa ter tempo para investir para o seu esposo, você precisa ter tempo para investir no que realmente importa. Sabe o que importa? Realmente, as vidas, pessoas que Deus colocou do seu lado. Isso é o que importa. Que o resto vai ficar tudo. Até a roupa que você veste vai ficar. Então, vamos com o que realmente importa, priorizar o que realmente importa. Segunda pergunta: você se importou com os outros? A segunda maneira que Deus vai julgar a nossa fidelidade é no nosso relacionamento com as pessoas. O Senhor Jesus disse assim: se vocês amam o que vos ama, que recompensas tereis? Gente, é muito fácil eu amar a minha esposa. Muito fácil eu amar os meus filhos. Muito fácil eu amar meus pais, meus avós. É fácil. Agora, é fácil eu amar alguém que, sabe, que me dá trabalho, me dá dor de cabeça? É fácil eu amar o meu chefe? Ou é fácil eu amar aquela pessoa que trabalha comigo, que está sempre querendo me passar uma rasteira? É fácil. Fala no seu coração, responde para você mesmo. Olha, se você dizer que é fácil, você falar assim que é fácil, ó, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, porque eu preciso da sua oração. Porque eu vou dizer para você, meu irmão, para mim não é fácil não. Para mim não é fácil. Se para você é fácil, você já está assim, ó, pertinho do Senhor. E aí eu preciso da sua oração. Sabe? É difícil muitas vezes. É difícil a gente amar. É difícil a gente amar o próximo como a nós mesmos. Agora, a Bíblia diz que isso não é uma opção. Isso é uma ordem. Se é uma ordem, se é um mandamento, eu tenho que obedecer. Pastor, mas então como é que eu vou fazer para que eu possa realmente ter uma relação com as outras pessoas que não seja uma relação de benefício? A fidelidade, irmãos, ela nada contra a corrente da nossa cultura. Porque a nossa cultura diz o seguinte: o que fulano pode me dar? O que fulano pode me oferecer? Eu só tenho relacionamento com ele se ele pode me dar alguma coisa. Eu só tenho relacionamento com aquela pessoa se ela pode me oferecer algo. Então a nossa cultura é assim. E quando você começa a nadar contra essa cultura, é difícil, você está nadando contra a maré. Então todas aquelas pessoas que ninguém se importa, você começa a se importar. A sua célula começa a se importar. O discipulador
que você designa para ela começa a se importar. E aquela pessoa, ela começa a ter alguém que cuida dela. Esse é o lema da nossa igreja. Todo mundo discipulado. Todo discípulo, um líder compromissado. Todo mundo tem que estar sendo bem cuidado. Porque se a gente não cuidar daqueles que o Senhor nos deu, como é que Ele vai nos dar outros? Você está sendo bem cuidado? Se você não está sendo bem cuidado, porque você não tem um discipulador, procure o líder da sua célula e diga assim: olha, eu preciso de um discipulador. Alguém que cuida de mim, que cuida da minha vida espiritual, que ora por mim, que intercede por mim, que caminha comigo, que sabe das minhas lutas, das minhas dores. Irmãos, nós precisamos de pessoas que caminham com a gente não pode andar sozinho. O Senhor vai chegar lá para a gente e vai perguntar se você se importou com quem? Lá na terra. Para que você deu atenção? Só para aqueles que te deram atenção? Para quem que você abriu seus olhos? Só para aqueles que foram benéficos com você? Será? É a segunda maneira que Deus vai julgar a gente. Nossa fidelidade é comprovada pelo interesse nas pessoas, direcionando e fazendo a gente olhar para além da nossa vida, olhar para os outros, olhar para a necessidade das pessoas, em vez da gente concentrar na gente mesmo. Deixa eu dizer algo para você que mudou o meu coração. Eu não era uma pessoa que tinha um discipulador, alguém assim. Mas eu comecei com o princípio do discipulado, antes de chegar na igreja, antes de tudo isso. Há 4 anos atrás, quando eu entrei na CEPAL, eu comecei com o princípio de discipulado, e ali eu tinha o discipulador, primeiro foi meu chefe, hoje é o Gustavo, primeiro foi o Rubens vai vir pregar aqui um dia, vocês vão conhecê-lo. Mas primeiro foi o Rubens, depois o Gustavo. E gente, era maravilhoso, eu chegava lá, contava as coisas, eles oravam por mim e tal, era muito bom. Aí quando nós começamos a entrar nessa visão de células, o Senhor falou assim: você vai aprender sobre discipulado quando você começar a discipular. Gente, é tão tremendo. Ser discipulado é muito bom, é muito gostoso. Mas quando você começa a discipular outra pessoa, e você começa a ver que o problema dela muitas vezes é maior que o seu problema. A angústia dela muitas vezes é maior que a sua angústia. Então os seus problemas passam a serem pequenininhos. E você começa a orar então com mais fé sobre os seus problemas. Porque você olha para aqueles problemas e você fala assim: não, perto dos problemas do meu discípulo, isso aqui é fichinha. E você ora com fé. Se você orou com fé pelos problemas dele, você vai orar com fé pelos seus problemas também. E sabe o que é tremendo? Deus responde. Deus ouve a sua oração. Então eu vou lá e falo assim: meu discipulador me abençoa, e ele põe a mão sobre mim e ele me abençoa. Aí eu oro com meus discípulos, eu os abençoo. Aí eles abençoam outras pessoas que são seus discípulos. Aí os discípulos dele abençoam outros discípulos. E nós nesse batidão, nós já estamos na 6ª, 7ª geração de discipulados. E isso, meu irmão, é só o começo. O que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu em coração humano. Deus vai te usar para salvar gerações, vidas, pessoas. Você realmente se importa com os outros? Terceira pergunta que Deus vai fazer para você: você viveu com integridade diante das pessoas? Aí a coisa pega, hein? O que é ser íntegro? O que é ser uma pessoa com integridade? É uma pessoa que nós não encontramos nada, nenhum resquício que possa desaboná-la. Não tem como você dizer para aquela pessoa assim: olha, você errou nisso. Ou então, se essa pessoa que é íntegra, ela errou em alguma coisa, sabe o que acontece? Quando você vai corrigi-la, sabe qual que é a cara que você vê? Uma cara de alegria, de felicidade. Ela fala assim: obrigado porque você me corrigiu. Esse é o sábio. O sábio é assim. A integridade
e a sapiência, elas andam muito juntas. O sábio, ele é íntegro. E o íntegro, ele é sábio. Porque ele recebe a correção com alegria no coração. E ele se propõe a mudar. Que coisa linda isso. O Senhor vai chegar para a gente e vai falar assim: você viveu com integridade. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 61, diz assim: mas vocês tenham um coração íntegro para o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem os seus mandamentos, como acontece hoje. Se nós formos íntegros diante do Senhor, obedecemos os seus decretos e os seus mandamentos, nós seremos íntegros diante das pessoas. As pessoas não vão encontrar dolo na gente. A marca da fidelidade é o tipo de testemunho que você tem para os que não creem em Deus. Que tipo de testemunho você tem para aquelas pessoas que não creem em Deus? Qual é o tipo de testemunho? A Bíblia ensina que o cristão deve ser irrepreensível na onde ele vive. É ter uma boa reputação, não somente com os irmãos, mas principalmente com aqueles que não são crentes, que não são cristãos. Quando Deus avalia a sua fidelidade, Ele não vai ficar olhando para as suas habilidades. Se você toca bem um violão, se você canta muito bem, ou se você rege um coral muito bonito, não. Ou se você fala muito bem, não. Deus não vai olhar para as suas habilidades. Ele vai examinar a maneira pela qual você conviveu com os de fora da fé. Eu tenho um alvo de oração, não vou dizer para você quem é. Toda vez que eu encontro ele, ele me chama de guru dele. Ele fala assim: ah, você é meu guru. Eu falo assim para ele: guru não, cara. Me chama de outra coisa, de guru. Não, você é meu guru, porque você me dá conselhos espirituais, você é meu guru. E eu falo para ele assim: fulano, você vai virar um crente tão chato, mas tão chato, daqueles chatos, sabe? Daqueles que abrem a Bíblia e falam assim: mas está escrito aqui, olha. Você vai chegar para sua esposa, para os seus filhos, você vai ver. Você vai virar um crente chato. Você vai largar de fumar. Você vai largar de beber. Você vai largar de adorar esses ídolos que você adora. Você vai largar de servir essa instituição que você serve. Você vai ser um crente. Nem o Eduardo, assim, que virou um crente chato. Que pega na Bíblia, assim, mais ou menos, né, Eduardo? Que pega a Bíblia e quer provar na Bíblia. Está escrito, mas está escrito. Olha, a Bíblia está dizendo. Irmãos, e eu estou orando por ele. Ele vai se converter. Vocês vão ver o nome dele, você vai ver, um dia ele vai chegar, vai descer as águas do batismo, a gente vai batizar ele, e vai ser uma bênção. E eu vou dizer para vocês, lembra aquele dia que eu falei do fulano, que me chamava de guru dele? Pois é, o guru está batizando ele agora. E ele vai ser batizado. Em nome de Jesus, eu profetizo isso na vida dele. Agora, qual é o meu relacionamento com ele, sabe? Eu respeito a fé dele. Ele tem fé nas coisas dele lá, mas eu respeito. Eu não fico criticando. Sabe o que eu faço? Eu dobro meu joelho e falo: Deus, o Senhor vai salvar ele. O Senhor vai salvar ele. O Senhor vai tocar. Senhor, quando eu chegar perto dele, que uma palavra que saia da minha boca possa descer no coração dele e possa frutificar, Senhor. Sabe por quê, meu irmão? A gente não tem que ficar discutindo religião. A gente tem que orar. A gente tem que dobrar o nosso joelhinho e falar assim: Deus, eu coloco essa pessoa no teu altar. Porque é Deus que vai tocar. Você concorda comigo que é o Espírito Santo que convence? Amém? Quem convence da justiça, do pecado e do juízo? Quem que é? O Espírito Santo. Você vai convencer alguém? Não. Então o que você faz? Ora. Bota teu joelhinho no chão. Quando você encontrar a pessoa, sabe o que você faz? Fala assim: ô meu querido, como você é precioso para Deus, como você é precioso para mim. Olha, você não sabe o quanto que eu amo você. Você é alvo da minha oração. Pronto. Você não precisa falar mais nada. Aquilo vai abalar as estruturas, porque está recheado de oração. Você se importou com as pessoas? O Senhor vai perguntar para você. Quarta pergunta. Ai, está ficando apertado. Ó. Você manteve suas promessas? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado assim: você é bom de manter as promessas? Ai.
Quando Deus avalia a sua fidelidade, quando Deus avalia a minha fidelidade, Ele vai olhar para as promessas que a gente fez. A Bíblia diz que é melhor a gente não fazer um voto do que fazer um voto e não cumpri-lo. Preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. A Bíblia diz que é melhor a gente não fazer um voto do que a gente fazer o voto e não cumprir ele. Sabe como é que a Bíblia define essas pessoas que fazem voto e não cumprem? Ela chama de pérfidos. Sabe o que são os pérfidos? É aquela pessoa que fala assim, eu vou fazer e não faz. Cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Ah, Senhor, se o Senhor me abençoar e eu receber aquele dinheiro do INSS, eu receber aquele dinheiro que está lá na justiça, Senhor, eu vou dar o dízimo e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Cuidado. Não é que você não deve dar o dízimo. Cuidado com as promessas que você faz. Porque depois que você faz as promessas, depois que você lança a palavra, você não recolhe mais. Olha o que diz Provérbios capítulo 20, versículo 25. É uma armadilha consagrar tudo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que fez o voto. Puxa, por que eu prometi aquilo? E normalmente a gente promete e a gente vai pensar nas consequências da nossa promessa, não é na hora não. A gente vai pensar nas consequências da promessa na hora de cumprir. Puxa vida, por que eu prometi fazer isso? Eclesiastes 5,4 diz assim, quando você fizer um voto, cumpre-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus, cumpra seu voto. Então, quer dizer, se eu não cumpro o voto, a Bíblia me chama de tolo. Diga para o seu irmão assim, não seja tolo. Cumpre o que você prometeu. Pastor, se Deus me curar, eu nunca mais arredo o pé dessa igreja. Irmãos, eu já escutei isso. Ah, se Deus fizer isso na minha vida, eu nunca mais saio da célula, eu nunca mais... Cuidado com o que você promete. Cuidado. Cuidado. É melhor você não fazer do que você fazer e não cumprir. É mais fácil você entrar numa dívida do que você sair da dívida. Porque quando você faz uma dívida é como uma promessa de que você vai pagar. É mais fácil a gente entrar num relacionamento do que a gente sair do relacionamento. É mais fácil a gente agendar alguma coisa do que cumprir o horário. É mais fácil. A Bíblia está dizendo que a fidelidade é uma questão da gente dizer. Não é uma questão da gente falar, mas é uma questão da gente fazer. Preste bem atenção, vou repetir para você. A Bíblia diz que a fidelidade não é uma questão de dizer, mas é uma questão de fazer. Você tem mantido suas promessas? Como é que está as suas promessas? Suas promessas para os seus filhos? Olha só que interessante, estava conversando com o pessoal da Universidade da Família. Nós estamos elaborando, acho que eu já falei isso aqui. Nós estamos trabalhando num questionário para perguntar para as famílias da igreja quais são as principais causas de desavença e tudo mais. A gente quer saber como é que andam as famílias dentro da igreja. Nós estamos elaborando um questionário. E numa dessas conversas que nós tivemos essa semana, uma das reuniões que eu tive essa semana com o pessoal, um deles que trabalha com casais, ele disse assim, olha, com família em geral, ele disse assim, olha, a gente precisa incluir alguma pergunta sobre ressentimento. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque quando a gente senta para ministrar os cursos da Universidade da Família, a gente leva um questionáriozinho, e 90% das pessoas, observe bem, 90% das pessoas, elas estão ressentidas. Por quê? Porque promessas não foram cumpridas. Promessas não foram cumpridas. E isso começa lá na infância. Ah, meu pai prometeu isso e não cumpriu. Minha mãe prometeu isso e não cumpriu. Meu marido prometeu isso e não cumpriu. Minha esposa prometeu e não cumpriu. A causa número 1 de ressentimento, quando as pessoas falam sobre ressentimento, são promessas não cumpridas. Então,
A pergunta que Deus vai fazer para você é: você manteve suas promessas? Quinta pergunta: você desenvolveu os dons que eu te dei? Ai, ai, ai. O que você fez com os dons que eu te dei? Gente, existe uma enorme ênfase na Bíblia sobre o uso dos dons e talentos que Deus nos dá. Uma grande ênfase, muito grande. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerce o dom espiritual que recebeu para servir os outros fielmente, administrando a graça de Deus em suas diversas formas. Cada um exerça o dom espiritual que recebeu para servir os outros. Então, se você observar bem, você não usar o seu dom espiritual para servir as pessoas, você está se enganando. Eu afirmei isso na semana anterior, que os seus dons são para servir a mim, e os meus dons são para servir você. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: o seu dom é para me servir. Agora completa. E os meus dons são para te servir. Amém? Você não tem dom para você mesmo. Dom não é uma corrente, uma roupa que você coloca e você fala assim: estou bonito. Olha a camisa que eu ganhei. Olha o dom que Deus me deu. Ó, você gostou? É meu. Ele só serve quando você usa para abençoar o outro. Se não, meu irmão, pode jogar fora, na lata do lixo. O seu dom só serve quando você usa para abençoar as pessoas. A fidelidade é baseada no que fazemos com o que nós temos. O que você fez com o que Deus te deu? Ah, Senhor, eu fiquei com medo e escondi o meu dom, porque eu só tinha um. Era um talento só. Era pouquinho demais, Deus. Como é que eu... Ah, Senhor, não dá. Deus, não dá. É pouquinho demais. Deixa eu contar uma história para vocês. Um casal que a gente conhece, missionário, hoje eles estão na Espanha. Eles vieram para o Brasil por causa de uma enfermidade do filho deles. Eles tinham um desejo muito grande de serem missionários entre os muçulmanos. E eles já tinham agendado todas as coisas. Passagem, já tinham visto casa, já tinham ido no Egito, eles iam para o Egito, para o Cairo. Já estava tudo certinho, tudo esquematizado. Há uma semana antes deles colocarem as coisas no container para irem para o Egito, o filho caiu doente. E aí eles começaram a levar o filho de médico em médico e não descobria o que era, e aquela criança ficou doente, e eles foram adiando a viagem, e esse adiamento da viagem por causa do filho doente, durou 1 ano. Depois que o filho conseguiu se tratar e entrar nos eixos, era um problema respiratório, muito grave, quase que o menino foi embora para os braços do pai. Depois deles conseguirem ajeitar tudo, aí eles falaram assim para o médico: bom, agora então a gente pode ir para o Cairo? O médico falou: não. Para onde vocês vão? Para o Cairo. De jeito nenhum. Vocês não podem ir para o Cairo. Porque o Cairo, ele é muito poeirento, as ruas são muito poeirentas. A umidade relativa do ar é baixíssima. É um clima extremamente seco. Eles falaram assim: se você levar o seu filho para o Cairo, você está assinando a sentença de morte dele. Não tem como vocês levarem ele para o Cairo, é melhor vocês ficarem aqui. E eles voltaram frustrados para casa. E voltaram frustrados, muito tristes, e falaram assim: Deus, a gente quer ser missionário entre os muçulmanos, a gente quer ganhar os muçulmanos para Jesus, a gente quer fazer isso. Como é que a gente vai fazer, Senhor? E eles entraram em oração, e o Senhor deu uma possibilidade para eles. Um dia um amigo deles, missionário, também ligou e falou: por que vocês não vêm para o Brasil? Aí eles disseram assim: mas Brasil, o que a gente vai fazer no Brasil? A gente quer ir para o povo muçulmano, o que a gente vai fazer no Brasil? Já tem muito crente no Brasil. O que a gente vai fazer aí? Aí esse homem falou assim: boca de Deus, por que vocês não vêm despertar brasileiros para irem para o mundo muçulmano? Eles foram conversar com o médico, chegaram para o médico e falaram assim: doutor, surgiu uma outra possibilidade da gente ser missionário para o Brasil.
Existe possibilidade? Aí ele falou, não, Brasil tudo bem, lá existem bons médicos, existem hospitais bons, pode ir para o Brasil. Brasil, sem problema. E eles vieram de Malicuia para o Brasil. Quando eles chegaram aqui no Brasil, em 1986, existiam 12 missionários brasileiros no mundo muçulmano. Quando eles saíram do Brasil e foram para a Espanha, existiam 350 missionários brasileiros no mundo muçulmano. Você entende os caminhos de Deus? Você entende os caminhos do Senhor? Hoje eles estão na Espanha, só que eles não param em casa. Eles saem visitando os missionários e dando assistência espiritual a esses missionários que estão, a esses mais de 350 que estão espalhados pelo mundo muçulmano. Sabe? Você tem obedecido aquilo que Deus tem te falado? A fidelidade é baseada no que fazemos com o que nós temos. Vamos lá, sexto lugar, sexta pergunta. A gente já está terminando, tá? Você obedeceu meus mandamentos? Sexta pergunta que Deus vai fazer para você. 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. O texto diz assim: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Depois você grifa na sua Bíblia ou você circule. Agirá de acordo. Ou em outra tradução diz assim, fazer o que eu disser. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Deus define fidelidade como obediência aos seus mandamentos. Você tem obedecido os mandamentos de Deus? Ou você tem procurado um jeitinho para se esquivar deles? Nós podemos ser pessoas qualificadas, nós podemos ser pessoas boas. Sabe, quando você chegar lá diante do Senhor, você vai falar assim, Senhor, eu fui um bom marido, eu fui um bom pai, eu fui um bom empregado, eu fui um bom patrão, eu fui isso, eu fui aquilo. Senhor, eu fiz tudo direitinho. Tudinho que está lá na terra para fazer. Senhor, eu fui íntegro, eu nunca tive um real de dívida. Eu fui uma pessoa honesta, sempre tratei os outros com honestidade. E Ele vai dizer para você assim, você obedeceu o que eu te mandei? Você fez o que eu mandei você fazer? Você testemunhou de Cristo? Você amou o próximo como a si mesmo? Você me amou acima de todas as coisas? Como é que é? Você obedeceu os meus mandamentos? Olha só o que a Bíblia compara. O Senhor Jesus, Ele disse assim que existem dois tipos de homens. Os dois homens, eles ouvem a palavra de Deus. Eles ouvem. Certo? Só que a diferença é que um pratica e outro não pratica. Ele diz que os dois homens construíram suas casas. Um construiu sobre a rocha e outro construiu sobre a areia. Um construiu sobre fundamento e outro construiu sem fundamento. O que construiu sobre fundamento é aquele que ouve e pratica. O que construiu sem fundamento é aquele que ouve e não pratica. Então, meu querido, se a sua casa está sendo construída no fundamento, se você está ouvindo e não está praticando, eu quero pedir que você desmonte sua casa e comece a construir no fundamento. Porque a chuva vai vir, a tempestade vai vir. Não é se vier, ela vai vir. E você tem que estar firme. Você tem que estar alicerçado. Você tem que estar na rocha. E sabe quem que é a rocha? É Jesus Cristo de Nazaré. Você tem que estar firme nele. Sétima e última pergunta. Você ensinou o que você aprendeu? Gente, dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado aí. Isso aí é uma enciclopédia bíblica. Isso é uma enciclopédia bíblica. Isso aí conhece mais de Bíblia do que cerca de 1 bilhão de muçulmanos. Você conhece mais da palavra de Deus do que 1 bilhão de muçulmanos. Você conhece. Você pode não conhecer o Corão, mas da Bíblia você conhece. Você é uma enciclopédia bíblica.
ambulante. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para você. O que você está fazendo com o que você está aprendendo? Ah, pastor, eu ainda não sei muita coisa assim. Sabe? Eu não sou assim um bacharel em teologia. Eu não sou um mestre em teologia. Eu não sou um doutor em teologia. Deixa eu contar algo para você. Eu já escutei muitos doutores em teologia. Muitos. Agora, eu escutei um testemunho de um camarada, há 2 semanas atrás, que tem 77 células debaixo da sua... Ele tem 12 discípulos, 77 células, que ele toma conta. Esse homem simples, ele me ensinou mais de teologia do que esses doutores que eu já escutei. Sabe por quê? Porque discipulado, meu irmão, discipulado é vida. Vida com Deus e vida para as outras pessoas. Pastor, quer dizer que você não aprendeu nada com os doutores de teologia, que você escutou? Não, aprendi muita coisa, meu querido. Glória a Deus pela vida deles. O meu chefe é doutor de teologia, vai fazer um pós-doutorado agora. Eu louvo a Deus pela vida dele, tem muita coisa boa que ele me ensina. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer algo. Que vida com Deus não se aprende em livro. Vida com Deus é prática, é oração, é jejum, é joelho no chão, é leitura bíblica. Nenhum livro na face da terra pode substituir a Bíblia que você tem nas suas mãos. Nenhum livro de teologia pode ser mais importante que o livro que você tem nas mãos. Você tem que dar valor para a Bíblia que Deus colocou nas suas mãos. Você tem ensinado o que você tem aprendido? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, sabe o que diz? Paulo diz para Timóteo assim: Timóteo, o que você de mim ouviste, que você ouviu de mim, e de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também eles ensinem outros. O que eu tenho que fazer com o que Deus está me dando? Eu tenho que transmitir a homens fiéis, a pessoas fiéis, para que elas transmitam a outras. Senão não tem sentido, meu querido. Sabe? Será que você consegue dar valor a pessoas fiéis? Você está para dar o que você aprende às pessoas fiéis? Nenhum de nós estaria aqui hoje se não tivesse havido homens e mulheres fiéis nos últimos 2000 anos de igreja. Nenhum de nós. Nós estamos lendo a Bíblia hoje porque alguns homens e mulheres fiéis tiveram tempo para escrever as Escrituras. Nós tivemos homens e mulheres fiéis que preservaram as Escrituras. Nós temos a Bíblia na mão porque teve outros que traduziram as Escrituras. E nós estamos aqui por causa dos testemunhos dessas pessoas fiéis. Se Deus lhe ensina uma verdade espiritual, ouça bem o que eu estou lhe dizendo. Se Deus ensina uma verdade espiritual para você, e você não transmite a outras pessoas, essa verdade espiritual pode morrer com você. Você tem que pegar essa verdade espiritual, e você tem que transmitir essa verdade espiritual. É dever seu. É dever seu. É tarefa sua. O que você está aprendendo aqui hoje, você tem que falar para alguém. Você tem que falar. Porque senão você vai estar sendo nécio. Você vai estar sendo tolo. Porque você está aprendendo uma verdade espiritual e você está guardando para você mesmo. E você já começa a pensar, e quem é que eu vou falar isso que eu aprendi hoje? Pode ser uma verdade só, meu querido, uma só. Mas se você aprendeu uma verdade espiritual hoje, se valeu a pena você estar aqui nessa noite, em nome de Jesus, transmite para uma pessoa que não está aqui. Não guarde para você, porque se você guardar, você vai perder. Para a gente terminar. Como que eu posso ser fiel? Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz que uma parte do fruto do Espírito é fidelidade. É um dos gomos. Quando o Espírito Santo, ele vive na minha vida, eu vou demonstrar fidelidade. Eu vou demonstrar.
Agora, como é que você sabe que você está cheio do Espírito Santo? Pastor, hoje eu senti um arrepio na hora do louvor. Pastor, que o negócio foi tremendo. Agora eu estou cheio do Espírito Santo. Porque eu senti um arrepio na hora do louvor. Então, termômetro espiritual da igreja. Porque se a pessoa sente arrepio na hora do louvor, ou na hora da mensagem, então quer dizer que o Espírito Santo agiu. Se não sentiu, o Espírito Santo não agiu. Não é assim que a coisa funciona. Presta bem atenção. Como é que eu vou saber que eu estou cheio do Espírito Santo? Como é que você define que alguém está cheio do Espírito Santo? Qual é o teste? Algum tipo de experiência emocional? Não necessariamente. Quer dizer que Deus não age nas nossas emoções? Ele age nas nossas emoções, Ele trabalha nas nossas emoções. Quando o Espírito Santo vem, muitas vezes é difícil a gente segurar o choro, é difícil a gente ficar de pé. Quando o Espírito Santo toma a gente, Ele toma, e a gente é vaso. E vaso não faz nada, vaso simplesmente recebe. Mas como é que a gente avalia que a gente está cheio do Espírito Santo? Falar em línguas? Não. Sabe como é que a gente avalia? A fruta é o teste. O fruto é o teste. O teste para você saber se está cheio do Espírito Santo é eu demonstrar que eu estou fiel às responsabilidades que Deus me deu. Se você permanecer fiel às responsabilidades que Deus te deu, aí eu vou dizer que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você ama os outros como você mesmo, se você ama a Deus acima de todas as coisas, se você obedece e guarda os seus mandamentos, você é cheio do Espírito Santo. Você pode ter uma experiência emocional, sentir um arrepio e não ser cheio do Espírito Santo. Sabe como é que a gente conhece uma árvore? Hã? Como é que você conhece uma árvore? Pelos frutos. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado assim: deixa eu ver seus frutos. Interessante, né? Cadê seus frutos? Cadê os seus frutos? E quando eu falo de frutos, eu não estou falando só de pessoas, não. Estou falando dos frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, mansidão, benignidade, domínio próprio, fidelidade. Ah, meu irmão, você precisa manifestar esses frutos. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai manifestar esses frutos. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Sete maneiras como Deus vai ver a nossa fidelidade. Feche os teus olhos nesse instante. O que Deus quer de você? Existe um versículo em Eclesiastes, meu irmão, que diz assim: a soma de tudo que você tem ouvido e aprendido, a soma de todas as coisas que você tem ouvido e aprendido, o resumo delas é: teme a Deus e guarde seus mandamentos. A última linha que Salomão escreveu foi essa. Depois de tudo que ele escreveu, todo o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Eclesiastes, ele termina o livro de Eclesiastes dizendo: o resumo de tudo que você tem ouvido, de todos os provérbios, de todo esse livro maravilhoso de cânticos, a soma de tudo, o resumo de tudo é esse: teme a Deus e guarde seus mandamentos. É sábio você escutar o homem que foi mais sábio que já pisou nessa terra aqui. Não houve homem tão sábio como Salomão.
não houve e talvez nunca haverá. E ele diz, o resumo é: teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Você tem temido a Deus? Você tem guardado os seus mandamentos? Você tem obedecido? Não depende de mim, querido, depende de você. Você aprendeu verdades espirituais hoje, transmite a outros. Transmite a outros. Deus, nós queremos orar nessa noite. Queremos colocar a nossa vida diante do Teu altar. Como pessoas, Senhor, que querem se manter fiéis até o último dia. A Tua palavra diz, Senhor, que ao vencedor dar-lhe-ei que assente comigo no meu trono. Senhor, nós queremos ser vencedores. Que o Senhor nos encontre fiéis, Senhor. Oh Deus, que o Senhor encontre na gente fidelidade que o Senhor procura. Que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis. Fiéis na Tua palavra. Fiéis, Senhor, naquilo que o Senhor tem nos dado. Fiéis em desenvolver os nossos dons, colocarmos em prática. Fiéis, Senhor. Encontra na gente, Deus, pessoas fiéis. Nos ajude a sermos fiéis como o Senhor é fiel. Oh Deus, a Tua fidelidade é grande. A Tua fidelidade é incomparável. Nós queremos Te adorar nessa noite, Deus. Nos torna pessoas fiéis. Nos ajude. Nos ajude. Nos ajude. Nos ajude. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude. Nos ajude. Nós Te adoramos essa noite, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: que Deus encontre fidelidade em você. Amém? Aleluia. Dá um abraço no teu irmão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.